Estamos de volta com o nosso canal Odonto na Boca do Povo. Eu sou Roberto Abdala Júnior. Eu, Viviane Nadeu. E hoje com uma ilustríssima visita. Sempre ilustre, né? Oi, mas não é? Não, você trouxe alguém que não é ilustre aqui? Hoje é muito. Vamos até ilustrar. Não, hoje é mais ilustre, eu acho. É isso aí. Eu vou abrir aqui. Só vou resumir. Pergaminho para variar. Não, vou resumir, porque também senão a gente vai ficar a tarde inteira só passando o currículo dele. Mas Eduardo Calil, um amigo querido, que é endodontista, com mestrado em odontologia pela USP e coordenador e docente da Universidade de Univeritas Guarulhos. Olha só. Obrigada por ter vindo aqui, Calil. Eu que agradeço o convite e vamos bater um papo aí, falar um pouquinho sobre a nossa profissão, sobre o ensino e vamos aí discorrer sobre o assunto. Vamos nessa. Calil, para variar, a tal da pergunta, né? Os alunos novos, a formação desses alunos... em 10 anos, você consegue me falar o que você viu, tá vendo de diferença de 10 anos, nesses decorrer de 10 anos? A diferença é o quê? Da qualidade do aluno? Da qualidade do ensino. Do ensino? A qualidade do ensino, eu posso falar para você, Viviane, que ela melhorou bastante. Ele mudou o seu formato, mas a qualidade melhorou, porque há 10 anos nós tínhamos uma certa limitação no ensino. E com o advento, o aprimoramento da tecnologia, das redes sociais, da internet, nós temos muito mais recursos hoje que podemos adicionar, complementar o nosso processo de ensino-aprendizagem. Né? Tem que ser, né? Tem informação pelo Google, nós conseguimos as metodologias ativas, a gente consegue... A gente usava orelhão, implementar. Antigamente, como é que vai comparar o ensinamento da mesma coisa? Hoje você saca o telefone do bolso. Você falava com o professor, era mais complicado, você conseguia falar com o professor presencialmente, praticamente. Né? Hoje você tem inúmeros canais de comunicação com o professor, inúmeras situações onde você pode esclarecer dúvidas relacionadas ao aprendizado de uma determinada disciplina. E a gente percebeu também o desenvolvimento das formações dos grupos educacionais. Você pode explicar o que é um grupo educacional hoje? Hoje, o nosso ensino na odontologia, ele é compreendido por grandes grupos educacionais. Existem ainda algumas instituições de ensino que têm uma origem familiar. Né? Vamos dar um exemplo aqui, nós três aqui, eu, você Viviana, você Abdala, cada um de nós tínhamos uma universidade, uma faculdade de odontologia e administrada por nossas famílias, vamos dizer assim. E aí, com o advento dos grandes grupos educacionais, esse grande grupo ele compra a minha faculdade, a sua, a faculdade do Abdala, e começa a fazer uma gestão, vamos dizer, talvez a palavra uma gestão mais profissional não seja mais adequada, mas mais empresarial. Uma gestão mais empresarial, uma gestão mais voltada a resultados, e aí você tem essa forma esse modelo de negócio hoje, onde nós temos no Brasil praticamente 5 grandes grupos educacionais que estão dominando o ensino da odontologia. E aí eles têm as universidades, né? Eu posso citar alguns, o grupo Croton, Anguera, o grupo Ser Educacional, o grupo Anima. Nós temos esses grandes grupos aí que são grupos co-irmãos, vamos dizer assim, né? E você tem uma gestão profissional, uma gestão empresarial desse processo de educação. A grande maioria das instituições hoje pertencem a grandes grupos educacionais. Ainda uma ou outra foge desse padrão. Resistiu, não com menos qualidade, muito pelo contrário, apenas com um modelo de gestão, um modelo de negócio diferente. Entendi. Né? Agora, a maioria das minhas colegas, né, da mesma idade, né, de formação, elas reclamam assim. Da odontologia de hoje. Eu estou falando. Você viu a moçada nova? A moçada nova está vindo muito crua, não sei o quê. Então, existe hoje esse tabu, né? Que todos os novos formandos estão vindo com uma certa deficiência, comparando a nossa época. Isso é verdade. Que é muito tempo. Isso é verdade. Você perguntou para ele de 10 anos para cá. E aí, eu queria saber se houve alguma mudança em carga horária, em método de aplicar a aula prática. O que mudou nesses últimos anos? Não, com relação, Vivi, a carga horária, ela se mantém praticamente a mesma. Né? Lógico que o curso ele tem um projeto pedagógico, que é o PPC, Projeto Pedagógico do Curso. E ele é regido pela DCN, a Diretriz Curricular Nacional, que é implementada pelo MEC.
Né? Não é uma universidade que vai escolher isso. Não é a universidade que escolhe. Às vezes é bem legal a gente conversar sobre isso, porque às vezes o aluno pensa, poxa, na minha universidade, antigamente eu não tinha, por exemplo, na nossa grade, vamos dizer assim, nós não tínhamos uma disciplina de empreendedorismo, por exemplo. Hoje, nós temos... Mas era uma outra época. Era outra época. Sim. Mas existe o empreendedorismo, ou existem uma carga de disciplinas online ofertadas na matriz curricular, não é apenas por uma vontade da mantenedora, né? É uma orientação da DCN, que essa DCN é estabelecida pelo Ministério da Educação, pelo MEC. E aí, logicamente, que essa DCN ela é atualizada, ela é adequada aos novos tempos. A gente não poderia ter uma DCN em voga, em vigor, uma DCN de 1990. Como que em 90 ia ter disciplina online? Não teria faria parte ao mercado, lógico. Então, o projeto pedagógico ele tem que ser atualizado constantemente em função da DCN também se adequar. E isso é uma coisa importante. A DCN do curso de odontologia, se eu não me engano, ela foi atualizada em 2021. A nova DCN. Sim. E aí acontece aquelas mudanças de matriz curricular. Poxa, não é porque alguém da mantenedora acordou aquele dia e falou, eu vou mudar a matriz. Não, é porque a gente tem que se adequar à DCN para cumprir a regulação do MEC. Os grandes grupos, as instituições também familiares, vamos dizer assim, elas têm os setores de regulação. E o setor de regulação é um setor extremamente exigente, porque se aquela instituição não cumpre as orientações da DCN e do MEC, ela pode, inclusive, ser descredenciada. E aí ela não pode mais ofertar vaga, enfim. Tem uma consequência muito grande. Muito grande. Né? Entendi. Muito bom. Então, o que eu acho, assim, Calil, pensando isso em grandes grupos e grupos familiares, pode ser, eu não estou na docência dentro da universidade hoje. Sim. Né? Mas existem algumas universidades que têm uma grife. E às vezes tem um aluno muito ruim dentro por estar na grife, né? Se gaba daquilo, e tem cara muito bom dentro de outras universidades. Deve ser até pela essa matriz, por alguma coisa assim. Vai depender do que o cara quer. Lógico, aquele velho jargão, quem faz a universidade é o aluno. Você pode estar na melhor. Eu digo isso aos meus alunos, falo isso para os meus alunos. Você pode estar na universidade, na melhor universidade, ou a que tem uma melhor grife. Mas você vai encontrar problemas, você vai encontrar defeitos. E você não pode se esconder atrás daquela grife. Sim. Tá? Mas acontece. Acontece muito. Você não pode se esconder atrás também dos defeitos. Todo lugar nós temos problemas. O importante é você ter proatividade para tentar solucionar. Ele querer. Você só ficar vendo defeito é muito simples. Mas, olha, eu estou vendo um defeito aqui, mas vamos... Assim, quando eu recebo uma reclamação, né, eu posso devolver para aquela pessoa, então tá bom, o que a gente pode fazer para melhorar? Porque é fácil eu chegar e falar, olha, tá errado... Sua oposição é mole, sua crítica é mole. É fácil. Então, vamos fazer levantar? Então, o comprometimento, a proatividade do estudante, do corpo docente, dos gestores, ela é fundamental. Tanto é que hoje, e aí você vê que é engraçado, as coisas mudam de nome, né? Hoje, quando você fala de habilidade comportamental, como nós estamos falando aqui, de comprometimento, proatividade, resiliência, isso tudo tem um nome agora que chama-se soft skill. Né? Para dar uma valorizada, botar um inglês sempre fica mais valorizado. Trabalhar soft skill. E aí você fala em hard skill, que é o trabalho da sua competência. Tá vendo? Aí 10% a mais de bandeira 2 do táxi. Então você sabe, você vai ser... passa por um processo seletivo numa empresa, a pessoa te pergunta, poxa, você tem as suas soft skills desenvolvidas? Poxa, o que é isso? Não, nada mais é do que a sua habilidade comportamental de lidar com situações... Gostei do nome. Gostei do nome. Situações que eu posso... Se você gritar comigo, nós temos duas opções. Ela grita. Ou eu gritar mais alto... Ela grita. E a nossa conversa acabar... Ou eu tentar entender porque você está gritando mais alto. A soft skill dela tá mediana. Mas tem que ser... Para coordenação skill dela de curso
e docência, a gente tem que ter muita soft skill. Muita soft skill. E aí é aquele Gostei disso negócio, aí. ou você vai para a briga ou você tenta resgatar. A minha soft skill é no limite. Né? Às vezes tem época... Seu que Saraiva, fica sabe? mais, Também não pode brincar. um pouquinho mais no limite, né? A minha soft Mas skill a tá gente muito cansa boa. de ter situações do aluno entrar na nossa sala como coordenador e soltando fogo. E você conversa... Vê a reclamação. Que às vezes o aluno ele quer ter uma escuta. Sim. Né? Às vezes você escutou aquela pessoa já mudou. Né? E aí você pega, tudo bem, vamos tentar resolver? Resolver não é falar amém. Resolver não é dar nota. Resolver é entender o porquê daquele problema, tentar ajudar, ver o porquê aconteceu. Né? Então, acho que o nosso papel como gestor, principalmente num grande grupo, mas lá nas empresas familiares também, é ser aquela interface entre o aluno e a instituição. Isso é mais próximo numa empresa Sim, familiar, não é? É um pouquinho mais próximo, né? Se bem que hoje na UNG o aluno tem um acesso muito fácil à reitoria. Porque você está lá... Na coordenação de curso direto, eu estou ali 40 horas semanais. Mas isso é uma regra geral das universidades? Eu não acredito Eu não, acho cara. que Assim, não. eu vou lá no coordenador do odonto dar uma conversada. Era muito Lógico. difícil. Então, sei. eu lembro, na minha Eu época... passei por 3 Ave instituições, Maria. era muito Na difícil. Na minha época, se pedisse revisão de prova, já baixava Não, já se ferrava. Hoje Tinha mudou. nada a ver. Não, para você pedir... Você já se ferrou. Para você pedir uma revisão de prova, você pensava muito. Mas não tinha negócio de bullying, Porque né? você Hoje poderia ferrou. sair de lá com os E pagava ainda. Não, E pagava ainda. Era A revisão 6 você meses, pagava. baixar, 0 mil com 5. E não tinha Hoje bullying. mudou um pouquinho, né? Hoje a gente oferece a vista de prova, a revisão, mas existe um tempo útil para o aluno solicitar. Ele não pode, de repente, solicitar uma nota de 2 anos. Mas também é porque... Mas aí também, né, cara? acontece. Eu vou fazer o que com a minha nota de 2 anos para trás, pô? Eu tenho que passar por ano. Às vezes acontece, o que Você quer a nota acontece? pra quê? O que acontece, Abdala? Às vezes esse aluno ele vai para o jurídico. E aí chega essa Ele solicitação... pula antes de chegar em você. Um chato chega... do caçaca. chega... 2 anos atrás, o cara minha nota pra quê, cara? Não, mas porque ele tá reprovado, ele tá bloqueado por um pré-requisito ou qualquer coisa que Aí vale. ele vai atrás até... E aí- Mas 2 anos, vai no gente? inferno. A hora que ele vai no jurídico, pode ser que eu receba uma solicitação do jurídico da instituição Vai para receber. eu verificar a nota daquele aluno. E aí você tem que ter um corpo docente na mão, como eu gosto de dizer, um professor organizado. Porque Os eu caras acho que vestem a camisa, né? O cara tem que vestir a camisa. Se eu ligar para o meu professor e pedir para ele vir aqui agora, a grande maioria vem. Vem. Porque ele sabe Vamos que ligar eles pro têm... Léo, vai ser o Léo vem? O Léo Fazer uma- vem. O Leozinho Não vem. dá uma o Leozinho ferrada vem. ali. O Léo vem aí, o Léo e o Guto. O Léo e o Guto. O Guto também é um grande amigo. A gente, nessa posição, também é mais um jargão que eu vou falar. Eu acredito, né? Quero acreditar que meus professores não têm um chefe, eles têm um líder. Olha Né? só. E a gente já dá que você tem exemplo, medo, porque- você não evolui. Mas você não trata eles também como chefe. Não, Você trata também, você são faz esse colegas. meio campo também. Isso é resultado de 19 anos de ONG. Dos meus 38 professores, eu tenho 14 que foram meus alunos Olha só. no curso. Mas você é bom nesse Então, meio mas campo. Isso, sabe? Seu como soft chama skill. isso? Soft skill. Soft skill. Eu já botei pra Soft Steam, pra skill. pele. Tem nada a ver da pele. Mas isso é uma habilidade Já. de relacionamento que é fundamental. Né? Hoje, como eu brinco também, jogador derruba técnico. Nem me fale aí que eu vou começar a contar minhas entendeu? histórias de... Agora, Então. Eu vou chorar. Ô, Calil, me fala uma Pois coisa não. sobre cursos noturnos, né? Antigamente, né? Bem antigamente. Hoje é o quê? Noturno e de manhã? Não sei. Sim. Noturno e diurno. Na época que eu estudei, Manhã. eu tinha uma dificuldade muito grande. Sempre precisei trabalhar, né? Minha vida não foi fácil, né, vida? Depois você revê umas lá, pra ver como que era. Conversa. E sempre precisei trabalhar. Sim, sim. E tinha, na época, só metodista, né? Na região que eu podia estudar, né? Sempre, claro que tem outras universidades, tinha universidades, mas a gente pegando próximo para não gastar também muito com combustível ou com condução. Mas sempre houve uma dificuldade. Hoje, da como outra é que a vez gente você é de tá? condução, agora já tá falando combustível. Combustível Tá. e condução. Como é eu que fiz era os essa dois. época aí? Foram Tava sofrido ou ia de 6 carro? anos de faculdade. 6 anos de faculdade, eu acho. Você tá se enrolando, ó. E ainda usei carro e condução. Tá Calma vendo? aí. Chegava, Você já foi metade de carro e metade de condução pra dia algum de lugar? chuva com aquela Vou mala metade do carro e pesada. acabou o dinheiro, eu subo no ônibus. Torça. Ô, Usava Viviane, roupa branca, ajuda eu te ajudar. E se a Ajuda barra eu te da calça ajudar. tivesse suja, não podia Então, clinicar. diferente. O tênis sujou, é branco. Pô, pra sujar é fácil, né? Eu vivia com lenço umedecido. acho que Ai, foi eu que nem inventei tinha lenço umedecido e... o álcool. Ô, Viviane, isso aí é Foi agora... eu que inventei. Na sua época não tinha isso, não. Meu, eu pegava uma tapoerzinha
colocava Nossa, ela vai continuar mesmo. É isso sério, eu pegava um monte desses paninhos de TNT e deixava com álcool, que era para limpar as coisas. Então, a Viviane acaba de dizer que ela inventou o lencinho umedecido. Isso aí. Como o mundo tá acabando. É o comprometimento. As coisas que eu passo aqui. Eu entendo. Depois você vê ela, cada vez está pior. Isso se chama resiliência. Porque Antes agora ela vinha de carro, agora é metade de carro e metade de ônibus. Depois ela vai vir metade a pé também. Ela vai piorando. Não, mas, pô, é triste, eu sei, cara. Mas uma pessoa vencedora que sofreu é legal. Do meu carro, eu não falei nada. Mas falando dos cursos noturnos, antes eu acho que tinha menos, hoje a gente vê uma... O que impacta fazer um curso diurno para o noturno? O que muda para o aluno e administrativamente? Não muda nada. Porque, o horário. Lógico. Você vai cedo e você vai à noite. Conteúdo é a mesma coisa. Desculpa, Calil. Desculpa, Viviane. Eu fiz um ano a mais porque eu era... No meu tempo, no do Abdala, nós podíamos ter... Ainda tem curso integral. Mas quando eu fiz também era integral, né? E o perfil do mercado, o perfil do aluno mudou muito. Hoje, de um modo geral, nas instituições, a grande maioria dos estudantes, eles precisam trabalhar para financiar o seu estudo. Então a gente oferece... Não, ainda tem, né? Mas assim, não como na minha época, né? Eu vou falar, na minha época eu também fui filhinho de papai. Olha isso, eu não fui não. Você não ia metade eu tinha duas bolsas. Cara, essa é sensacional. Nunca vi alguém andar metade de um, metade do outro. Eu falo com orgulho, eu não tenho vergonha, papelão. Eu falo com orgulho. E é isso aí. O papai pagava tudo. Que beleza. Foi bom, foi ruim, foi bom no primeiro momento, mas depois para a vida profissional eu tive que aprender na raça. Pois é. Né? Mas assim, o nosso aluno hoje, nosso estudante, né? Ele tem um curso diurno e noturno. A qualidade dos dois é exatamente a mesma. O corpo docente que ministra aula de manhã, ministra aula à noite, uma ou outra exceção, porque às vezes o professor não pode estourar uma determinada quantidade de horas. E eu procuro na gestão do curso, a mesma disciplina que acontece de manhã, acontece à noite. Perfeito. Então, se eu tenho uma aula de... Eu tive um ano a mais na época, acho que por conta de carga horária, eu precisei acrescentar um ano. De adequação de carga horária. E aí, e o nosso aluno é assim, de um modo geral, o curso noturno ele é um pouco mais cheio. São 4 anos ou 5? 4 anos, 8 semestres. Eu tenho as turmas de noturno são mais cheias que as turmas do diurno. Né? Mas mesmo a característica do aluno do diurno, ele termina a aula, a grande maioria sai correndo porque tem que trabalhar. Olha só. E o meu aluno do noturno também é a mesma coisa, às vezes chega atrasado, vem conversar, poxa, professor, a aula começou às 18h25, eu consigo chegar às 19h, porque eu saio 5 horas do meu trabalho, eu pego condução para eu chegar 7 horas em Guarulhos. Então a gente tem que ter essa leitura, e eu peço para o professor também ter esse entendimento. Saber separar, né? Como eu brinco muito com meus alunos, né, com os meus professores. Eu sei que, de um modo geral, aquele aluno não atrasou, não é porque ele estava no shopping ou na academia. Ele estava ralando para poder bancar seus estudos, tem família, às vezes é arrimo de família, cuida da mãe Depende. Hoje nós sabemos que está difícil para todo mundo, não está fácil. Para bancar uma faculdade é muito difícil, porque oscila muito. Quais são as situações que o aluno pode ter de bolsa? O cara quer fazer uma odontologia. Para ajudar nesse custo. Sim, ele tem as formas de ingresso hoje, né? Isso. Você tem, às vezes, o aluno quer fazer uma segunda graduação. Ele é um portador de diploma. Eu tenho muito aluno que fez, por exemplo, biomedicina ou farmácia e quer fazer odonto. Até com o advento da harmonização facial. O biomédico hoje procura odontologia. E aqui é um recado para os biomédicos. Venham fazer odontologia com a gente. É isso aí. Na UNG, porque vocês vão ter até 65% de desconto ao longo do curso. Essa é uma forma de captação. Né? Tem a captação pelo processo seletivo, que você pode fazer todo o vestibular online. Né? Eu acho uma bosta isso aí, cara. Então, eu tô lá em casa fazendo a prova, eu falo do jeito que eu quiser, bicho. Você põe no Google e resolve. Sim. Quem não passa no online, aí você tem que morrer. Bem, né? Mas aí também, às vezes, como se esse seletivo ele permite algum gap, isso vai aparecer ao longo do curso, que às vezes esse aluno não consegue acompanhar. Entendi. Você tem as formas de entrada pelo Enem, também, dependendo da nota do Enem, se o aluno for um bom aluno, tiver uma nota, eu não sei de cabeça a nota do Enem, ele consegue até 100% de bolsa no curso.
né? Às vezes os financiamentos, antigamente, vamos falar no meu tempo no do Abdala, FIES, né? Não tinha FIES. O meu tinha, Né? eu usei o FIES. Aí veio o FIES, mas depois veio ProUni, aí tem os financiamentos estudantis particulares, o Pra Valer, por exemplo, que é que ele tem convênio com várias instituições. E hoje eu consigo fazer algo nessa linha? Consegue, um cara que... Consegue. Ele entra no site do Pra Valer, ele se cadastra, hoje tudo online, se cadastra, lógico, ele tem que preencher alguns requisitos, ele consegue financiar o curso, né? E começar, tipo um FIES particular, né? Começar a pagar. Eu lembro depois que de eu formado. pagava, acho que 40% só da faculdade no máximo. Porque uma parte era uma bolsa que eu consegui da faculdade mesmo, Sim. que eu tinha que manter a média X lá, acho que era Você não pode 7,5. reprovar. Não pode pegar DP, senão Isso. perde a bolsa. E o FIES. Por isso que eu era nerd. Então hoje é mais simples. Continuo sendo, né? Mas eu era mais. Hoje o aluno que quer, ele Foi consegue. sofrida. É mais simples você conseguir o seu ensino superior. A grande maioria, muitos alunos, a gente tem que entender. Às vezes é o primeiro Pode perguntar quanto custa ou é ingressar, exagero? não pode perguntar. Quanto custa? Tipo, um cara que não tem nada, não fez biomedicina, nada, ele fosse fazer uma odontologia... O hoje, valor quanto- cheio do curso de uma média? odontologia, não, eu sei exato, R$ 2.470. Mas ninguém paga o cheio também. Mensalidade. Ninguém paga o valor cheio. É. Falo tranquilo. O cara Eu chega saí lá, eu pagando não tenho nada, 200. quero pagar é quanto? Não, hoje ele Chega a conversar entra lá. a captação. Um aluno calouro, ele entra com 60% de desconto. Hoje, a campanha atual, nesse momento que eu vos falo, é de 60%. Então, 60% de R$ 2.500, ele vai pagar R$ Tem medicina? Eu tô pensando em fazer medicina. Não, ele já não tem com medicina. Em Guarulhos vai ter medicina, mas aí é outro negócio. Vai? Ainda não chegou, vai chegar. Legal. Já chegou, já chegou. Isso aí. Então, cara, isso aí tá igual comprar móvel planejado. O preço não... é só para inglês ver. Sim, porque o preço é o mas outro é aquele preço em cima do desconto. Agora, por exemplo, às vezes o aluno, ele atrasa. Ele atrasou, ele tem que pagar o valor cheio. Né? Lógico, é uma empresa, você tem que entender, não é festa. Seu boleto vence dia 10, você tem que pagar o boleto no dia 10. Mas também desse valor, eu tô pagando, Então, você está pagando 60% a menos. 60% a menos, poxa, vamos honrar. Né? Então, assim, do ponto de vista financeiro, para você cursar odontologia, mesmo sendo outras épocas, ele está mais fácil hoje. Em função dessas campanhas que nós temos, e todas têm, e não é uma crítica, é uma situação. E também, por exemplo, antigamente o material era muito caro, lembra? Sempre. A gente tinha 2 dentais para comprar, Tanac e Gaúcho. E eu tinha Fernandes ainda depois. Não, aí começou a aparecer umas pequenas, mas eu estou falando, eu me formei, posso falar a data? Pode, Né? fica à vontade. A Vivi que não fala, mas pode falar. 1988. Eu tinha 8 anos de Eu idade. comecei, então, isso que eu não gosto de Você é ouvir. gata, ela foi sozinha no cartório. Meus Eu sei alunos, da história. meus alunos Eu falam sei da isso. Quando eu falo, poxa, eu me formei, ele falou, professor, eu não tinha nem nascido. Né? Mas faz parte. Mas falta de educação eu comecei também. a trabalhar em 89. Eu fiz a FZL de 85 a 88. Então, era um outro mundo da odontologia. Mas era um mundo bom também, hein? Era excelente. Era excelente. Naquela época que eu estudei, eu tinha a gente tem as clínicas, né? E dentro desse valor que eu pagava no mensal, estava embutido Tinha lá uns quiosquezinhos com material que são também, os né? descartáveis, Sim. né? Tinha as resinas compostas. Tinha a Dona Rosa, ela ficava num quiosquezinho que Dona pegava Rosa. resina, essas coisas todas. Sim, assim. Como que funciona hoje na Mas não custava 1.000 também. Não tinha negócio dos 60% de Não desconto. tinha também. Porque senão, a Essa aí é conta para não inglês fecha. ver também. Senão Eu a tinha conta não vários fecha. descontos. Não, nessa linha não A tinha. conta não fecha. Hoje, porque essa condição da universidade fornecer o insumo, isso é um grande diferencial. Hoje a UNG ela fornece o material de consumo, né, para o estudante, principalmente dos estágios. Ela fornece o material de consumo. O que é um estágio? O EPI ela não fornece. Né? O gorro, a máscara, o avental descartável, o aluno traz. Né? Mas todos os demais insumos, eles são fornecidos no estágio. O estágio, na realidade, ele é uma disciplina clínica. Né? O estágio Tipo uma COI? Tipo uma clínica odontológica integrada, o nome dela no PPC ou na matriz é Estágio Curricular Supervisionado X, Clínica Odontológica Integrada. Né? Então, aquele aluno, ele faz o estágio e a universidade fornece. Legal. Eu tenho instituições concorrentes, porém parceiras, mas concorrentes, que não fornecem o insumo. Aí, às vezes, ela tem um preço menor,
Mas né? o aluno tem que Mas o aluno tem que trazer Eu já não tudo. entendo. Você Tem que comprar levar resina, O comprar... material concorrente ou tem que são ser parceiros? político. Dá para ser os dois. Eu não entendi isso aí. Dá para ser os dois. A gente é concorrente ou a gente é parceiro? Depende da parceria, Né? depende da concorrência. Não, mas às vezes engana mesmo. Uma mensalidade mais em conta, mas você vê o que você tem que Mas o comprar. aluno tem que trazer tudo. Medicamento. Tem que trazer, por exemplo, material de moldagem. Tem que trazer gesso, alginato, silicona. O aluno que usa, né, não usa de uma maneira comedida a silicona. Quantas vezes ele erra uma moldagem? Né? E a silicona você não reaproveita. Então, isso é um custo embutido aí que o aluno tem que entender. E é custo, hein? E É um custo. O trabalho, também tem o trabalho social da faculdade. Como é que Também. funciona a captação de pacientes? Então, isso é o braço de extensão da universidade é muito importante na comunidade. Então, nós fazemos o atendimento da população de Guarulhos, da região. Logicamente, os atendimentos são cobrados. E, às vezes, ainda tem o paciente hoje que acha que vai lá na UNG e acha que o tratamento é de graça. Não, o tratamento não é de graça, porque ali não é uma instituição pública. Entendi. É uma instituição privada. Lógico, valores são mais adequados ao mercado, existe o parcelamento, mas o tratamento também é cobrado. Por quê? Essa renda da cobrança desse tratamento também é revertida para o aluno na compra de insumos também. Perfeito. Né? Na manutenção da clínica. Uma clínica dá muita manutenção. Mas a gente pode falar que é um tratamento mais barato do que É um uma tratamento clínica. mais em conta, porém de alta qualidade, né? Mas assim, mais barato, lógico, determinadas clínicas, que não sei se a gente pode chamar de clínica particular que tem por aí, a UNG é mais cara, porque são clínicas populares, aquelas clínicas... Mas se for pensar em isso tudo, não é né? odontologia. Entendi. Pensando em odontologia, a UNG tem um custo menor. Demora muito mais? O tratamento demora, porque é uma clínica escola. Não é como você chegar no nosso consultório, eu olhar o dente, fazer um procedimento e... Quem né? nunca trabalhou numa clínica E como tem que funciona? suturar com fio dental. Tipo, a o cara extração de acordou dente. com dor hoje. E eu gostaria de passar na clínica da UNG. Qual que é o passo a passo? Então, ele procura a recepção da clínica odontológica, né? Ela está aberta no horário comercial. Ele passa por... 9 às 18? Das 8 às 19. Né? Ele consegue ser avaliado, pelo menos. Ele passa por uma pré-triagem. O aluno não, o recepcionista, ele vai fazer uma pergunta. Às vezes o próprio paciente chega e fala, olha, eu quero fazer uma prótese. Aí ele já sabe que ele meio que tem que direcionar para pasta de prótese. Essa pré-triagem eu vou pagar? O paciente chegou lá e paga? Não, aquela no balcão não. Tá. Né? E às vezes quando tem dúvida tal, esse paciente é direcionado por uma das disciplinas e Pra aí avaliar. é agendado a avaliação. Essa avaliação eu vou pagar? Essa avaliação inicial ele não paga. Tá. Agora, a partir do momento que ele é solicitado uma radiografia, um procedimento básico, ele já tem que pagar uma taxa. Tá. Né? Tem- E aí dá... Mas o cara pode ir até para entender o que tem que fazer Sim, sem sim. custo. Hoje você só tem o tratamento dessa maneira. Você não trabalha com urgência, porque eu tinha um módulo lá. Então, A partir do 3º ano nós tínhamos a urgência. então nós tínhamos também, isso vai ser retomado. Eu acho importante. Até durante a pandemia isso acabou lá na UNG, mas a gente tinha um serviço de triagem e urgência que era ofertado no período da tarde, entre os turnos. E eu sempre tinha aluno ali que tinha interesse em praticar. Bota no cara que quer Nossa, fazer. lá eu né? aprendi diagnóstico. Não é? E aí com Sensacional, supervisão vendo. docente, o aluno ficava ali nessa clínica de triagem, e aí chegava aquele paciente com dor, uma emergência, uma prótese que quebrou, um dente que Pulpite, que alguma caiu, coisa uma assim. pulpite, uma situação mais delicada, ele era atendido pelo menos medicado. Isso é muito legal, isso é A fazer importante. a abertura inicial. É, ali mas do eu acho que dente, isso é legal. vendo. Mas às vezes o cara tá zerado. Ele começou a ter dor, ele tem até medo de ir por ter que pagar e tal. Então é legal saber que o cara pode ir, Pra vai fazer passar uma para alguém avaliação até para inicial, entender, sim, é. saber o tamanho do... E fazer o Da direcionamento. Né? E aí uma... E nesse dia eu consigo já fazer? Eu chego lá? Não é. necessariamente. Tá. De repente, dependendo da situação, ou do dia que ele for, porque depende da disciplina que está acontecendo naquele dia. Tá. Né? Não adianta você chegar ali com uma dor de dente, um adulto, e naquele dia eu tenho clínica de odontopediatria. Não dá para acontecer. resolver. Não vai resolver. Né? E ao contrário também, às vezes você está numa clínica de prótese e chega uma mãe com uma criança com dor. Né? A gente vai acolher, vamos conversar, mas o procedimento fica mais difícil de ser realizado. Né? Fica mais complicado.
Entendi. É muito legal, né? Esse trabalho é muito importante, ajuda bastante, né? Porque a comunidade, ela... E vocês triam a região da faculdade, ou dão preferência para a região, ou vocês porque aceitam? aí é natural, né? Porque normalmente quem procura... A de Osasco não vai vir aqui, entendeu? Às vezes, né? Mas quem procura instituição, normalmente são pessoas um pouco mais simples do ponto de vista financeiro, vamos dizer assim. Então, é o pessoal do entorno da região de Guarulhos que nos procura. Mas eu tive um evento há 2 semanas. Veio falar comigo um pai e uma mãe com uma radiografia, os exames e tal. Ah, professor, eu trouxe o caso do meu filho, enfim, eu queria avaliar. Falei, mas quem indicou, de que disciplina? Porque a gente tem uma cabeça, né? Falou, não, pediram para eu vir aqui na UNG, porque aqui tem mestre e doutor para avaliar meu caso do meu filho. E lá tem, hein? E lá tem. Lá Tem? Lá tem. No meu curso, hoje, eu tenho 24 doutores e 14 mestres e um especialista apenas, né? De 39 docentes. Tipo, É muito. super Dificilmente você tem um corpo docente assim. Assim. Né? Mas você vê a referência. Era uma família que tinha condição financeira. E ele, assim, não queria... Ele foi atrás... Se eu falasse para ser atendido aqui na UNG, seria atendido. Mas, Sim. professor, eu quero O uma apoio indicação científico sua do negócio. de alguém que possa resolver o problema do meu filho. Né? E acontece de tudo. Isso me marcou. Não deixa de ser uma referência para a uma região. referência, né? Tem Odontologia grandes na dessa- UNG é a referência. E se pegar isso mesmo, pô, a qualidade de quem está lá de docente é do casaca. Pra quem vê no geral. É imbatível. Nós É imbatível. tínhamos trabalho, como alunos, trabalho mínimo para entregar nas especialidades, né? Que a gente ia aprendendo. Hoje funciona do mesmo jeito? Não, infelizmente, Viviane, não funciona com trabalho mínimo, porque nós temos algumas variáveis aí, até com o perfil do nosso próprio aluno, a demanda de pacientes. Hoje, às vezes, o paciente pagar um tratamento fica um pouquinho mais caro, né? Mas hoje a gente não tem o trabalho mínimo. Lógico, a gente tem a noção como docente que talvez o trabalho mínimo esteja reduzido ao mínimo, mas com o mínimo de qualidade também. Caraca, trabalho mínimo, não, mínimo e reduzido ao mínimo. Qualidade, sem dúvida, Minimamente invasivo. Sim, porque Ó, não adianta você pedir que um aluno faça, vamos fazer na minha área, que eu sou endodontista, né? Eu quero que você faça 8 tratamentos endodônticos no manequim ou no paciente, mas não vai entrar. qual a qualidade? E outra, você tem que entender que aquilo é uma clínica escola. Então, um tratamento endodôntico que eu faço em 1 hora, o aluno leva 4 semanas. Entendi. Força de expressão, né? Então, Ou mais. você tem que associar isso também. E o critério hoje de avaliação para a parte prática, como que é? Então, você tem que avaliar o comprometimento do aluno, a presença do aluno, a assiduidade, o entendimento, o conhecimento do procedimento que ele vai fazer e aí o resultado final. Por isso que a gente não trabalha mais com quantidade. Eu quero 10 restaurações. Não dá. Até porque nós temos turmas muito grandes e às vezes uma clínica odontológica não comporta todo mundo junto. cara, mas ele faz bem feito, passo a passo organizado. Por que eu tenho que ter 18? Ele aprendeu, sabe? Então, eu vou te falar Porque pelo número eu tinha que fazer muito mais ou menos. Eu sou daquelas que pensei, a curva de aprendizado do dentista é muito manual. Sim. Eu acho que tem que ter quantidade. Mas ele entendeu como é que faz. Mas não é que... Mas ele tem que ter a quantidade, mas assim, por exemplo, vou te dar um exemplo na dentística ou na clínica integrada que a gente atende dentística. Chegou aquele paciente, né, com aquela situação, ele tem que fazer uma restauração. Não basta ele simplesmente abrir uma cavidade e fechar uma cavidade. Ele tem que primeiro, o professor vai, agora é o professor, ele vai perguntar, mas fulano, essa cavidade é uma cavidade o quê? Classe 1, classe 2, tá, tudo bem, acertou a classificação. Você vai anestesiar? Vou. Qual a técnica anestésica que você vai utilizar? Se ele falar uma técnica groselha anestésica inadequada, Calil, professor Calil, eu aborto o procedimento. Eu aborto naquele momento. Que é o correto. E aí eu sei nem o que eu estou fazendo. Eu falo, fulano, é o seguinte, você vai sair do box agora 20 minutos, meia hora, você vai voltar para conversar comigo sobre a técnica anestésica. E aí eu vou ver se você sabe. Aí, quem está assistindo aí, professor Não do... é fácil, não vai dar bobeira não, que vai ficar 30 minutos de castigo lá estudando técnico. Porque é muito... Técnico. Você dá aula teórica. E aí o aluno vem falar com você, você pergunta para ele o procedimento que você ensinou, teoricamente. O cara está aqui, ó, no WhatsApp. E ele não Nem sabe viu o que falar você por falou. onde começa. E pior ainda, aí ele fala que você que faz.
Eu falo, meu amigo, Você treinou? Ele tá aqui, ó. eu já tenho. Ele tá aqui no Zap. Você ó. treinou? Hoje ele olha Não no... tinha WhatsApp na minha época. Não, mas eu treinei na laranja. Não sei, Calil, de injetar horas. Laranja vai ter uma. Também laranja não tinha isso aí. Hoje tem manequins. Aí ela vem falar que era tipo 98. Não dá, não. Negócio de laranja. 10 pra baixo. Isso aí já. Isso aí é gato. Foi sozinha no cartório. Suturar a língua de boi. Hoje tem Não, manequim, hoje a né? gente ainda... Não, mas isso você mudou. Não, mas sutura Mudou a da língua de laranja. boi, mas tem manequim também pra treinar sutura. Eu também Mas tive, mas a língua... cabe, só retomando, cabe muito a postura docente. Né? Ele pode ser o professor que fala, eu não sei fazer, tá bom, então eu vou fazer para você. Eu viro para o meu aluno e falo, esse RO eu já tenho. Eu já sou formado. Você tem que mostrar para mim que você sabe fazer. E por que o cara... Ele tem que entender que daqui a pouco ele vai estar com a cara para bater sem você junto. Ele tem que ter maturidade para entender que ele precisa aprender a fazer. Vai demorar? Vai demorar. Eu vou errar? Não vai... Lógico, porque não é o erro. Para mim é o quase acerto. Eu, como docente, dificilmente eu falo para o meu aluno, você errou. Até porque nós não podemos falar isso. Mas ele errou. Você quase acertou. É diferente. Tem um peso, tem um peso mais legal. Cara, errou pra caralho. Ficou legal. Você entendeu? Ficou legal. Mas ele que falou isso, tá certo, mas você errou, você errou. O professor tem poder Se é o Abdala, de fazer um aluno amar ou odiar. A matéria é dele, pô. A matéria é dele. Mas você, como docente, você pode arguir o aluno de uma maneira que ele vai odiar aquela disciplina por resto da vida. A primeira que eu parei de fazer foi endo, sabia? Eu, ortodontia. O meu era o Jaime, lembra do Jaime? Tem especialidade que eu não fiz. Ave Maria. De ódio. O quê? Ortodontia. Eu não gosto de odontopediatria. Atendi um paciente na faculdade, depois nunca mais. Eu não combino com odontopediatria. Todo mundo combina, gente. Minha cara, eu não combino. A criança me vê e começa a chorar, não dá. Não tem condição. Justo. Assusta. Justo. É que você assusta com ela primeiro, por isso ela olha, vê sua cara de medo, aí já ela tá meio com chora. dor. Vai lá, tá lá. Justo. Tadinha da criança. Apareceu na frente lá e sai correndo. Eu tô acostumada. Eu atendo muito pacientes especiais. Então vem os pequenos, vem os adultos. Isso é uma área muito legal. Paciente especial, que eu acho que é uma população que não é adequadamente assistida. Não. É isso aí. Mas você tem que estar psicologicamente... muito bem. Não é nada. Muito bem. Não, é legal ter de tudo, cara. Senão também, como é que faz? É o dom. Não é? Importante. É importante, mas é uma coisa que falta nas universidades é o dentista aprender a atender o paciente doente. Porque virou tudo assim, é diabético, peraí, mandar a cartinha pro seu médico. Não, você tem que saber analisar o padrão. Mas tem quem sabe e tem quem não quer saber. Não, quem não quer saber não tinha nem que estar na faculdade, O cara tem lá um anti-inflamatório. Não, mas a realidade não é essa. Eu entendi o que você está falando. Mas o cara tem decorado um analgésico, um anti-inflamatório e um antibiótico. Qualquer coisa ele não sabe mais o que falar. O cara não escreve amoxicilina. Ele pula uns, não é? Ele pula uma sílaba, né? Para abreviar, né? O negócio tá feio. Assim, mas assim, você forneceu a informação. É isso aí. Esse aluno passou por uma disciplina de farmacologia aplicada, bases farmacológicas, enfim, dependendo do nome. Ele tem informação, mas cabe ao professor resgatar. E aí, dependendo da anamnese, uma anamnese bem feita, adequada, você conduz, lógico, mas aí é o apoio do professor. Poxa, o aluno ele teve farmacologia lá no 3º, 4º períodos do curso, não é? Aí ele vai atender um paciente de clínica integrada lá no 7º, 8º. Você vai querer que o aluno resgatou essa informação ou tenha essa informação fresca na cabeça? Ele não tem. Não sei. Mas ele resgata, Vivi, ele resgata. Por isso que ele sabe, eu vou atender aquele paciente assim, assado. Eu fiz a anamnese dele, ele já relatou para mim que ele é diabético, ele tem hipertensão arterial sistêmica. Eu sabia que não era normal. Ele faz uso de um antidepressivo. Hoje você tem antidepressivos que são inibidores de uma enzima da MAO, né? E às vezes esses antidepressivos que são inibidores da MAO, eles não combinam com a base anestésica adrenérgica. Poxa, você tem que ter isso na sua cabeça direto? Não, mas cabe ao aluno estudar e aí resgatar com a professora. Eu brinco, porque às vezes eu atendo o paciente, eu vou te contar que às vezes eu lembro da aula que eu tive na faculdade, eu juro. Mas isso não é normal, também não é o padrão, das pessoas, né? Hoje, a tua visão, o cara hoje... O moleque lá de 18 anos está meio que trabalhando, tentando... Ele faz odontologia. Qual que é a sua visão do mercado para um cara desse hoje que tem 17 anos? Vai começar agora. Não, ele vem fazer... Primeiro ele tem que ter a afinidade com a disciplina, com a profissão, perdão.
E é muito mais simples. E uma coisa que eu digo, antigamente, qual era o mercado de trabalho para o cirurgião dentista? O ideal de trabalho para o cirurgião dentista é montar a sua clínica particular. Você não tinha muita opção. Eu, quando eu me formei, eu já falei, eu fui filhinho de papai. Meu pai pagou a faculdade e montou o consultório para mim. Aqui Caramba, perto, eu não perto. tive um pai desse. Aliás, eu já não Mas tinha não mais meu reclama, pai. Montou, ó. Ele Vender de montou. outro. E olha que coisa. Ele falou para mim assim: eu vou te ajudar a pagar metade do aluguel. Caraca, Puta que meu. Só que presente. eu não ganhava para pagar a minha parte. Porque eu não sabia vender. Eu sabia fazer recém-formado cru, mas eu não sabia abordar, eu não sabia ter o relacionamento como eu sei hoje. Eu não sabia vender. Aí chegou um dia, É ele falou assim: maturidade, olha, é o maturidade. seguinte, você não está ganhando para pagar só metade. Fecha. Meu pai era empresário. Fecha. Que Que E eu dor. fechei. Mas você aprende apanhando. Já falei isso, Puta né? que merda. Você aprende apanhando. A dor só. Então, né? mas... Aí assim, fechei. Fui trabalhar, eu tinha afinidade com endodontia, porque o networking você começa a fazer na faculdade. Eu era um bom aluno de endodontia. Meus colegas que odiavam endodontia, Ave Passava Maria, pra o você. primeiro que eu parei. para começar a Passava passar pra você. caso. E aí, como eu não tinha mais consultório, eu comecei a ir no consultório dos colegas. E aí começou a melhorar, porque eu não tinha custo fixo. Eu ia lá, fazia e pegava minha O comissão. melhor é isso, né? Até hoje. É? Ser administrador E aí só... você começa a apanhar, montei um outro consultório, fui fazer uma especialização, aí as coisas... E eu falo muito abertamente, a minha vida profissional, ela somente clareou após a minha primeira pós-graduação, quando eu fiz a minha maturidade. especialização. E você acha que o cara hoje, você indicaria o cara, qual que é a sua visão disso? Assim? Então, eu digo hoje, você faz odontologia. Primeiro, o mercado de trabalho, ele é muito mais amplo. Porque hoje você pode ter o seu ideal de ter o seu consultório. Eu recomendo, Calil, não recomendo para o meu aluno e eu falo isso para eles. Não sai de Porque cara você abrindo o sai- consultório. Você ainda sai do ponto de vista comercial, ainda precisa... Mas como é que você abre um consultório? Você tem que ter uma... Mas tem gente que faz isso e Não, fecha, tem né? gente, se tiver uma estrutura que nem ele contou. Mas Mundo aí você real, vai não. trabalhar. Eu moro longe lá. Sim. Tô vindo para fazer. Não Você dá pode pro cara ter um trabalhar dinheiro desse. comissionado, que é, como eu falei, o network, você começa a falar, tem aquela menina que faz odontopediatria bem, pô, vou no consultório do meu colega, que ela faz odontopediatria, me chama, um que opera, enfim, você começa a fazer aquilo. É né? verdade, eu fazia cirurgia E, já. lógico, hoje você tem também os serviços de saúde, os serviços públicos de saúde, eles têm um olhar diferenciado para o cirurgião dentista hoje. É diferente de antigamente, quando eu falo antigamente, 30 anos. Mais ou menos, de 20 a 30 anos. Você tem mais opções. Odontologia hospitalar hoje, você tem a presença do cirurgião dentista nos hospitais, nas UTIs. Você tem hoje também, você pode falar de modo genérico, as franquias odontológicas. Hoje você pode comprar uma franquia odontológica. E Tem um você amigo tem que tem suporte legal. Tem um amigo que tem uma. É Eu legal. não gosto de falar nome para não ficar É comprometendo. legal do ponto de vista comercial, porque você tem a franquia, você paga royalty, fundo de propaganda, mas você está na imprensa. Você não está No horário distribuindo nobre lá, panfleto. tá mais fácil Então, de captação. Você tem uma... Então, isso ajuda bastante. Só que o fazer ali é a mesma coisa de... Ave Maria, deve ser um pepino do 30 anos caraca atrás, para arrumar né? a parte operacional. por exemplo. Você tem a parte de gestão, né? Mas, assim, eu acho que para o meu aluno hoje, e futuro cirurgião dentista, o mercado de trabalho ele tem um braço maior. Outras opções que não tinha. Docência, inclusive, como eu citei aqui, eu tenho alunos meus, ex-alunos meus, hoje são meus professores, não é porque foram bons alunos de pós-graduação, fizeram seu mestrado, doutorado, estão aí hoje trabalhando comigo, né? Mas, então, você tem os braços da trabalhabilidade Hoje é melhor. mais abertos. Tem outras melhor. opções que não se tinha no Você passado. tem mais é. opções. O mercado é exigente, mas você tem mais opções. E o que não é exigente? Qual outro mercado que não é? Hoje, raramente um cirurgião dentista se forma e continua só na clínica. Ele normalmente já sai visando uma especialidade. Então, o perfil também mudou. Mudou. Voltamos para antigamente, né? Quando eu fui fazer a minha especialização, você não podia sair recém-formado e fazer especialização. Você tinha que ter uns X anos de clínica comprovada. Você fazer uma prova. Na minha eu fiz prova. Sério? Não, eu não podia sair e fazer. Tanto é que eu fui fazer a minha especialização praticamente 9 anos depois de formado. Nossa senhora. Mas aí você vai fazer a especialização... Era o conselho que fiscalizava isso. Era um outro tipo de aluno. Era um aluno que tinha trato clínico. Ele sabia lidar com a situação. Que trabalhou bastante tempo Trabalhou, ainda, ele apanhou.
Hoje, por exemplo, você pega um aluno recém-formado que vai fazer uma especialização, às vezes ele tem problemas com anestesia. Sim, saiu... Você entende? E aí aquele profissional mais experiente é um outro público, né? Mas hoje o mercado ele é exigente. Tenho muitos estudantes que terminam o curso e às vezes não definiu o que ele quer fazer, mas você não tem que ser premido. Definiu, vai fazer ROF. Então, vai fazer ROF. Hoje é ROF. Os caras saem de lá, fecham umas abas de nariz que me dá até palpitação. Eu vejo no Instagram, falo, gente, o cara tá pedindo pra passar uma confusão. Daqui a pouco vão baixar. Tá querendo uma confusão. É feio. Vão baixar o padrão do oxímetro lá porque ninguém respira mais. Mas eu concordo com você. Eu acho que é uma profissão do casaca. Se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia fazer o que eu faço. Juro por Deus. Claro que não no mesmo ritmo, que eu não sou trouxa. Lógico. Que eu não sou bocó, mas... Seleção melhor, mas que eu ia fazer, eu ia fazer. Eu também adoro. Sem dúvida. Na época, o odontologia hospitalar... Hoje tem odontologia hospitalar e odontologia para pacientes especiais. Houve muita mudança também, né, nas especialidades. Eu aprendi pacientes comprometidos sistemicamente, seria odonto hospitalar, eu aprendi em pacientes especiais. Sim. Hoje desmembrou. E depende muito da nomenclatura da própria matriz curricular, né? Mas, assim, você vê, se você tem um olhar diferente voltado... Odontologia hoje ele é um curso muito técnico, vamos dizer assim, né? Mas o teu olhar para o ser humano é importante. Nunca deveria se perder isso aí. Nunca. Né? Você tem inúmeras situações. Olhar a sua boca. Eu acho que quando a gente aprende a patofisiologia das coisas, né? O entendimento tem que olhar geral, o conjunto sempre, né? O conjunto. Às vezes é uma dor de cabeça, às vezes é uma sinusite, um monte de dente doendo. Então, você tem que ter essa visão mais ampla. Mas o cara fica na especialidade, ele só vê aquilo ali, esquece de ver esse conjunto. Sim, você tem inúmeras situações. Independente da especialidade, você... tem que conversar com o paciente, entendeu? A gente dá exemplo. Qual que é a sua queixa disso? Aqui, eu fui no médico. Quantas vezes você ouve a pessoa falar, e não é uma crítica aos médicos, por favor. Que o médico marca meio-dia e te atende 3 horas? Então. E tem pessoa que acha ele bom. É uma crítica, sim. Que gosta. Ele marca meio-dia, meio-dia 1, meio-dia 2, meio-dia 3. Todo mundo chega. Eu acho falta de respeito. Mas... Também acho. Não é uma crítica aos médicos. Quando o paciente fala assim, poxa, eu fui no médico, o doutor nem me olhou. Ele já perguntou o que eu tinha e já prescreveu. Não vamos entrar nesse mérito, mas o paciente, como o próprio nome diz, ele quer ser ouvido, ele quer ser escutado. E o paciente dentista não é diferente. Eu tenho inúmeras situações de pacientes que sentavam na minha cadeira, eu só conseguia colocar a mão na boca do paciente depois de meia hora de papo. Né? Ele precisa contar uma história boa. Porque, não, mas tinha gente... A gente tem que, quando está finalizando, contar uma história legal, engraçada. Você podia contar para nós. Não, vamos contar. Vai pensando aí. Pensa em uma aí. Tem algumas. Tem umas muito boas. Não podia falar. É aqui da região. Aqui. Tem. Pode contar, se quiser dar até nome, eu acho que não precisava, mas se quiser dar nome, pode dar. É um grande amigo hoje. Então conta aí, dá um nome. A gente já teve de bisturi enfiado na perna. Cara, cada uma história que a gente escuta aqui. A caneta de alta rotação com broca na cabeça do paciente, tudo a gente já teve. Dente trocado. Dente trocado. Dente trocado. A gente vê muita coisa. Na universidade a gente vê. É que eu já contei, não vou contar, senão quem está assistindo vai falar chato do caralho. Da universidade. Conta aí. Não pode precisa ser nem da universidade, de qualquer lugar. Não foi na universidade, não. Um paciente grande amigo, ele gostava de carro, que negócio de carro também. Ele tá quase contando, não está se aguentando. Ele vai contar. Mas um pouquinho ele cagou. Se ele ver, ele vai lembrar dele. Ele era um cara muito gente boa, eu tratei dele, da esposa dele. Ele tinha filhas gêmeas, as meninas bonitas, iam ser modelos, eram pequenas, mas eu no consultório, bonitas as meninas. E trabalhava lá na universidade, não? Não tem nada a ver, né? Ele era um paciente meu do consultório que eu tive aqui na região, né? Só que ele tinha muito medo. E ele vinha assim, às vezes ele pegava o carro dele, ele ia trocar o pneu do carro, ele passava no consultório, vamos lá, não vou falar o nome da empresa aqui, na Moca, né? Eu vou trocar as rodas do meu carro, os pneus, vamos lá comigo. Eu ia com ele lá, ele trocava as rodas, aí voltava, passava... E você tava meio à toa também, vamos falar a verdade. Tava tranquilo, recém-formado. Porque também... Aí a gente... E ele tinha medo, ele tinha pânico de dentista. Ele era grande. Não era medo. Tamanho aqui, pânico. E um dia eu marquei, a primeira vez que eu atendi ele chorou na cadeira. Eu falei, cara... Tadinho. Conta quem que é para nós. Aí, meu amigo, Abdala, o que eu fazia? Quando eu ia atender, eu não marcava ninguém nas 2 horas próximas. Para ele não passar vergonha. Porque o paciente na sala de espera achava que eu estava matando ele. E não acontecia. E teve uma situação que ele, na cadeira, o paciente começa a escorregar.
Ele escorregou sim. tanto que ele saiu pela parte de baixo da cadeira. Caramba. Eu falei, volta. Quando ele viu, não dá para eu sair. Se Falei, quiser, ele saiu Dom, por a gente trás faz e voltou para a cadeira. Né? Tem inúmeras é que eu não sei histórias. se eu não, mas eu Não, queria te tem- consolar nesse olha, momento. tem muita diferença de perfil de paciente. Sem dúvida. Eu tenho perfil de paciente mais doente, com outros problemas, assim, e o Abdala... É eixo 2, né? Meus são eixo 2. E o do Abdala, todo mundo dá selfie, do sorriso, Colgate, né? Aquela Aí a coisa culpa é toda. minha. Não, é totalmente Diga diferente. amém, A gente pô. começou a trabalhar Diga junto. amém. E eu pego meus pacientes e faço assim, ó, Abdala, cuida do meu paciente, assim, tudo, né? ó. Ninando o paciente. E são todos pacientes, assim, vão realizar o sonho da vida para fazer uma cirurgia ortognática, né? Sim. E o Abdala, se tem uma coisa que você não pode fazer pro meu paciente é perguntar se tá tudo bem, porque nunca vai estar. Sim, aí, Certo? Mas eu não aí você sabia. deu a abertura, né? Aí Mas você deu eu não tô abertura. sabendo. É assim, é o que eu posso fazer por você, como é que tá seu dia. Eu não assim, sabia, assim. Calil. Chegou aí, beleza? Aí você Ele vai sentar pra chega- cá, não, lista? Ele chega, eu precisava imitar o Abdala chegando, entrando, abrindo a porta, porque eu atendo, né? Faço aquele vucu-vucu todo. Daqui a pouco eu peço pra secretária, chama o doutor Abdala, né? Pra fazer a parte dele e tal. Aí ele vem, todo pomposo. Cara, mas eu Aí não ele vem. sabia que era isso aí. Não. Tudo bem, é normal de Olha, falar. Aprendi tudo desde bem pequeno. Com você, a hora que ele. Era o dia que a menina E ia a mulher instalar começou a o chorar. aparelho. Ela começou a chorar. Porque não tava bem com outra coisa, não tem nada a ver com aquilo. Mas você pergunta Você se tá tudo perguntou bem se tá por tudo bem? educação, você não quer saber A desse menina negócio do começou fora a dali, chorar. entendeu? Mas assim, é normal pra mim isso dos pacientes. Não pode, nunca vai Mas a estar pessoa bem. tem que entender, você tudo bem, você não quer saber do Sim, outro. é uma maneira formalidade, delicada. mas às vezes o Formalidade. paciente Olá, realmente é olá, complicado. tá bom. Não, mas eu tô ali. Abdala, meu paciente. Caraca. Aí ele estraga tudo que você fez. Ele estragou tudo. Aí ela começou a chorar. Não, eu não Até a estra- gente conseguir colar Resgatar. os atáchimas na paciente. já Eu tudo falei se tá mal, tudo né? bem, como eu estraguei tudo. Quase que Eu falei, tá remarcamos. tudo bem. Eu não posso ter estragado as Entendeu? coisas, porque eu Era falei, tá tudo aspirador bem. na boca, aspirador na lágrima. Você não tá entendendo. Não, mas Como você estragou alguém? Eu falei, tá tudo bem? Como que eu estraguei tudo? gente? Complicado. Eu tinha Leitura pacientes- zero. Eu não tive isso aí. Eu essa tinha leitura. pacientes que... Você sabe que eu descobri que eu precisava usar óculos quando eu uma paciente. Ô, louco. Então ela já foi bem. É pra você fazer na endo lá sem óculos, tava ruim. Eu endo da paciente e eu lembro também, não vou citar o nome, era aqui da região também. E sempre a consulta dela era uma hora e meia, porque conversava da vida, da filha, do marido, da empresa, enfim, conversava, né? E aí eu comecei a fazer a endo dela e eu ficava procurando foco, né? Eu chegava perto, afastava. Aí ela virou pra Procurando mim, foco é muito depois bom. que eu tirei o isolamento... Desculpa, quantos Ela- anos você tinha na época? Mais de Na 30? época, Porque né? parece mais de hoje eu 30 tenho que usava de 57. perto, né? Eu tinha 40. Ah lá, já tinha 42. Aí foi quando eu Procurando comecei a foco é usar muito óculos, bom, né? Procurando foco. Aí eu tirei o isolamento, já tinha selado o dente. Ela falou, doutor Calil, posso falar uma coisa pro senhor? Eu falei, pode. Para você, pro senhor não. Você não precisa usar óculos? Eu falei, será? Eu falei, eu vi que você está precisando usar óculos. Aí eu me atentei e fui procurar óculos. E é engraçado no paciente. Eu vou contar mais uma, porque isso aí me marcou. Mas pode contar, essas aí a gente gosta demais. Essa aí. Eu terminei o atendimento e o paciente repara. O paciente repara em tudo, assim como Tudo. o aluno repara no professor. Você entrou em sala de aula, ele está vendo se o seu cabelo está cortado. O você seu tá ele não faz isso, não. barbeado. Ele fala meu, isso aí? Mas Não, ele só tá pra saber se- Hoje é dia que eu corto. Ele está olhando se eu estou com a pulseira, se eu sou casado, se eu não sou casado, a minha roupa. Né? Ele mede todo mundo. E a mulherada, a mesma coisa. Entendeu? E no consultório, e eu uso isso de gancho para falar com o meu aluno. O paciente na clínica está medindo o aluno. O aluno chega lá, uma calça suja, né? Aí ele responde para mim, professor, é off-white. Desculpa, off-white para mim não é white. Então é branco. Inventou realmente. essa porra aí. Não, eles inventam. Não, mas tem Off-white é muito bom. Sim, Sujeira. off-white. Mas é horrível. Mas não vai para o que nós estamos Mas falando. não dá para fazer odontologia. Eu O off-white não você usa para ir na festa. Não é, faz parte do. Não, mas ele vem. Então, e aí eu legal, pego esse monte, aí eu conto esse caso. Eu terminei o procedimento. Eu falo, terminou o procedimento, você vai lavar a boca do paciente, você vai jogar água na boca do seu paciente e pedir que ele vá à cuspideira, cuspir. E eu falei assim, olha, dá essa interrogação. Essa mesma interrogação que está na cabeça de vocês dois agora. Eu não tô, não. Né? Tô, não. E Tô aí, escutando aí só. Eu estou ouvindo o aluno falar. Essa moça virou para mim e falou, doutor, eu posso fazer uma observação? Eu falei, pode. Ela falou, é o primeiro dentista que eu vou na minha vida que fala cuspir corretamente, com C. Falou com C, olha. Essa moça Boa. falou, e eu sou muito chato com português. Né? Mas foi cuspir, como é que você sabe a que é com grande C? maioria das pessoas Gu, né? fala Com G. cuspir Gu com G. com entre aspas, por favor, meus alunos, com G. E eu falo isso em aula,
eu faço isso para o meu aluno, para ser o nível de percepção que o paciente tem da sua pessoa e do seu procedimento. Cara. Isso aconteceu comigo. Era o professor Pasquale que estava na cadeira, não? Você entendeu? Era poxa. E aí você tem o aluno falando errado, às vezes o professor com o vício de linguagem, né? E aí a gente tem que faz parte também do professor corrigir. E aí são situações que a gente acumulou ao longo. Mas você vê o grau de percepção que se tem. O grau de percepção. Agora, essa paciente não está olhando se a sua cuspideira está suja, para de falar guspe. se o chão está limpo. Para de falar guspe. Para de falar guspe. Perto de mim não me faça passar vergonha. Ela fala guspe. Corrijo na hora, eu sou chato. Eu guspi. Eu tô cuspindo. Viu? Abdala, às vezes eu sou até deselegante, mas se eu puder ajudar, eu chamo no particular e falo, não fala assim, fala dessa forma. Eu falei no cantinho. É mais bonito. Guspe não fala. Aprendemos mais um. Mas você vê, exemplificando. Chamei no cantinho para não se ofender. Eu tenho situações na clínica que o paciente acaba o procedimento, ele me procura e fala, professor Calil, eu adoro a UNG, mas eu não quero mais ser atendido por aquele aluno. Nossa, tem isso também. Por quê? Aí ele fala, porque aquele determinado... Falou isso não acontece só na ONG, tá? Acontece em outras, que eu já trabalhei em outras instituições. Eu vejo que a roupa dele não está legal, ele sempre chega atrasado, ou ele pediu, o senhor pediu um instrumental, eu vi que aquele instrumental não estava acondicionado adequadamente, que o paciente tem informação, né? E não defendendo o erro. E aí ele chega e fala, eu vejo que o senhor toda hora chega naquele aluno e chama para... Porque eu não vou dar uma bronca no aluno na frente do paciente. Mas que também ele nesse aí já podia ter dado, né? Ele já falou também. Esse ele já ganhou. Esse ele já viu. Você entende? Mas é a percepção. É a percepção do paciente. O paciente, mesmo sendo um paciente mais simples, né? Não significa que ele não tem informação. Que ele não está percebendo e vendo como ele está sendo tratado. Isso é importante. Cara, é muito legal isso, né? Só que isso aqui dá pra gente ficar 6 meses falando disso, né? E tem muito... E a gente precisa trazer aqui para falar das especializações, mas a gente vai ter que marcar um outro bate-papo. Perfeito. Eu acho que seria legal. Obrigada, cara, por ter vindo. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Agradecendo. Disbraban, a melhor banana do Brasil e mundial. Valeu, Cris, dona Fernanda, Lê. O pessoal que vai me dar férias. Cadê o pessoal que vai me dar férias? Mas calma aí que tem que esperar a ordem da propaganda. Você está sem paciência. Depois da Disbraban entra Nix Travel. Entendeu? É assim. Bom, legal. Obrigado pelo convite. E a Nix Travel também é top. Obrigado por ter vindo. Estou à disposição. Muito bom para tirar a dúvida do pessoal que está pensando. Não, cara, é muito legal, porque às vezes o cara ele acha que isso é inacessível. Sim. E aí você coloca ele numa situação que ele pode entender que não é. Ele pode. Não, e legal, me permite, quem quiser visitar o nosso curso. Aí, ó. Aí, Nix Robson. E se alguém quiser visitar onde lá, o cara tem espaço para isso? Tem espaço. Vai lá, procura o coordenador. Cara, olha o tamanho do bambu que você tá arrumando agora. Não, pode visitar que eu seguro. Chega lá. Então, pode ir lá, procura o Calil. Ele falou que era para fazer isso. Procura ele, conhece, vê como é que funciona e por que não. Vamos nessa. Robson, meu parceiro. Só emitir os tickets que a gente já tá entrando de férias. Eu quero, por favor, eu quero um destino totalmente diferente do Abdala. Não, mas eu falei que era junto. Falei pra emitir o negócio. Calil, obrigado, cara. Vamos ativar o sininho, se inscrever no canal. E aí o Calil vai deixar os links no vídeo ali para quem quiser informações, tanto para tratamento, tanto para inscrição no curso. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Obrigado. Muito bom, Calil. Valeu, obrigado. Muito bom, né?